Olá, tudo bem? Espero que sim. Sou Paulo de Oliveira e vou, neste vídeo, através do áudio e das imagens, provar para você que todo esse tempo que você se ajoelha, que você busca, você está errado. O homem, ao longo do tempo, através do seu intelecto, através da sua crença, da sua religião, que o próprio homem criou, ele imagina que você, entrando na sala de espelhos, por exemplo, você vê uma figura majestosa, infinita, cheia de luz. Você se ajoelha, mas o que este autor propõe, eu que vos falo, é que você não está diante de um Criador. Você está diante de um reflexo. O homem, em sua solidão cósmica, gritou no seu vácuo e, para não ouvir o próprio eco, inventou uma voz que lhe respondesse. As mitologias não cristãs criaram deuses tão reais quanto o vosso. Se eles estivessem errados, como que nós estaríamos certos? O homem cria o sagrado para não enlouquecer com o vazio da vida. As regras morais, por exemplo, vieram do céu ou se foram apenas inventadas por líderes antigos para controlar o caos? A invenção da religião, por exemplo, por necessidade. Mircea Eliade e Freud já falavam sobre isso. O ser humano não suporta o vazio e o caos do mundo por medo da morte e do nada. Ele projeta um sentimento sagrado em coisas comuns. Para esses pensadores, o sagrado é uma máscara. O homem olha para o céu vazio e, por não suportar o silêncio, projeta nele uma face e uma voz. Deus seria, portanto, o maior curativo já inventado para a angústia humana. Disse José Saramago, com ironia, sobre a Kizomba, um livro que ele escreveu, onde ele menciona: se Deus existisse e fosse como a Bíblia diz, ele seria contraditório ou cruel. Saramago usa a lógica contra a fé para dizer que Deus é uma criação literária, cheia de falhas humanas. A criação é vista como um erro de roteiro, um Deus que exige sacrifícios e falha com suas criaturas. Não passaria de um personagem inventado por homens limitados, talvez como você. Uma fantasia usada para justificar o controle e sofrimento. Por exemplo, Feuerbach e Nietzsche já diziam: o argumento de que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, e não ao contrário. Deus é apenas super-homem da nossa imaginação. Pegamos o que temos de melhor, amor, poder, justiça, e colocamos em um ser imaginário, ficando vazios de nós mesmos. Eles dizem que Deus é o espelho onde o homem admira a si próprio. Ao adorar o Criador, o homem estaria apenas adorando os seus próprios desejos de imoralidade e poder, transformando um desejo humano em uma entidade real. É o seu caso? Ou o caso de muitas pessoas que seguem, achando que de fato há um Deus poderoso, Criador de todas as coisas? É o seu caso? E o que dizer? O mito do eterno retorno, visão mitológica. Todas as culturas tiveram seus deuses criadores. Para as ciências das religiões, o Deus de Israel seria apenas mais uma peça no museu das mitologias, igual a Zeus ou Odin. Dizem que o cristianismo é apenas um eco de mitos mais antigos, uma história que se repete de forma circular para dar ordem ao tempo, mas que não possui uma raiz na realidade física. Mas deixa eu lhe dizer, você já está em dúvida de que realmente você serve um Deus? Que esse Deus realmente existe? Olha, quero dizer, toda essa arquitetura de dúvidas desmorona diante de um fato. A obra existe um autor que não cabe em livros de filosofia.
Se o homem tentou imitá-los em mitos, é porque o original é inegável. Você concorda com isso? Quando o homem usa máscara, que seria o sagrado como máscara, já dizia Mircea, representa a ideia de que o sagrado é uma construção humana, uma máscara que criamos para dar sentido ao vazio. José Saramago também dizia sobre uma personagem mal escrita. Na Kizomba literária, a ideia de que Deus é um personagem de um livro antigo, cheio de falhas e contradições humanas. E, sem deixar de falar, no espelho do ego humano, que foi Nietzsche e Feuerbach que escreveu sobre o assunto. Então, eles fazem uma ilustração da provocação de que Deus não nos criou, mas sim que nós o criamos à sua imagem, como um reflexo de nossos próximos desejos, das fraquezas, dos nossos pensamentos, a concupiscência dos nossos olhos, e sem falar no eterno mito, do retorno, que é uma visão mitológica, como eu já abordei aqui no início, que é um ciclo repetitivo desses mitos, que é a ideia de que o cristianismo seria mais uma história em uma engrenagem antiga dessas crenças. É um círculo vicioso, igual uma roda gigante. Você já se perguntou se o que você adora é real ou se é apenas um eco do seu próprio medo? Durante séculos, mentes brilhantes tentaram convencer a humanidade de que o sagrado nada mais é do que uma construção. Mircea Eliade nos diz que o homem cria o sagrado para não enlouquecer no caos. Ele chamou isso de hierofonia. O momento em que você decide que uma pedra é divina, não porque ela seja, mas porque você precisa que ela seja. Você precisa de algo para se agarrar, para se apegar. Saramago já dizia que a Bíblia não é a revelação, mas é como uma ficção. É um livro literário. Mas a ficção mal escrita, ele diz na Kizomba, da lógica divina, perguntando: que tipo de criador é esse que falha com sua criatura? Para ele, Deus é o maior personagem da literatura mundial. Fascinante. Sim, mas apenas tinta e papel. Um personagem criado por homens para justificar guerras, leis, silêncios. A ideia de que Deus é limitado, vingativo ou uma invenção para controle social. Esses pensadores dizem que Deus não criou o homem. Você pensa assim? Foi o homem que, em seu narcisismo, projetou no céu uma versão infinita de si mesmo. Se somos bons, Deus é amor. Se somos fortes, Deus é poderoso. Para eles, no caso você, ao se ajoelhar, você está apenas se ajoelhando diante de um espelho cósmico. É uma visão desoladora, onde o céu é de vidro e só reflete a nossa própria imagem. Não é o seu caso? Que você está enganado até nos dias de hoje, crendo nesse Criador? Você não acha que o cristianismo é só mais um capítulo de um livro de mitos que se repete? Do eterno retorno? Ele sugere que todas as religiões, os pensadores, que são apenas cópias de um desejo humano de voltar ao início. Céticos, o Deus de Israel é apenas o sucessor de Zeus, por exemplo, de Odin, de Amon-Ra, é o Deus lá no Egito. Uma peça de museu que ainda não sabe que é peça de museu. E você está crente nesse Deus Criador. O que você acha? Que você não está errado até esse momento? Que esses pensamentos aqui, que esses autores, esses pensadores, esses filósofos
colocaram aqui esses escritores, o que você pensa a respeito disso? Caro ouvinte, não sei até onde está a tua dúvida sobre Deus até aqui. Se ainda está aqui, eu já desisti, mas se ainda está aqui, eu quero então agora mudar de lado. Ouvimos as vozes dos homens, lemos suas páginas cheias de dúvidas e vimos suas máscaras de madeira. Eles tentaram colocar o infinito dentro de um frasco de lógica. Tentaram dizer que o arquiteto é apenas um sonho da construção. Mas olhe ao redor. Olhe a precisão das estrelas, que não colidem por acaso. Olhem para a complexidade de uma única célula humana, que guarda mais informações do que todas as bibliotecas de Saramago ou Nietzsche. Se o Deus fosse uma ficção, quem escreveu o código do seu DNA? Se o sagrado fosse apenas uma máscara, quem colocou em você essa sede de eternidade que nada neste mundo consegue saciar? Eles dizem que ele é um mito, mas os mitos morrem quando o sol nasce. Deus, porém, é o próprio sol. Enquanto os escritores se perdem em labirintos de palavras, o Senhor continua sustentando o universo com a palavra do seu poder. Ele não é uma ideia que nós criamos para nos consolar. Nós é que somos a ideia dele para que ele pudesse amar. Não deixe ludibriar pela retórica do vazio. A criação não é uma quizomba ou um erro de roteiro. Ele é uma sinfonia. É o maestro, não está apenas observando. Ele é real, ele é presente e ele conhece o seu nome. Podem queimar os livros, podem derrubar as estátuas e podem silenciar os filósofos, mas ninguém consegue apagar o brilho da verdade, que grita em cada batida do seu coração. O Senhor é Deus. Ele é o Criador absoluto, ontem, hoje e para sempre. Eles dizem que Deus é uma máscara, mas esquecem que a máscara pressupõe um rosto. Eles dizem que Deus é uma ficção, mas nenhuma ficção tem o poder de transformar vidas, de dar paz no meio da tempestade e de criar leis físicas tão perfeitas que a ciência mal consegue arranhar a superfície. Saramago viu falhas, mas o Criador viu propósito. Nietzsche viu um espelho, mas quem tem fé vê uma janela para o eterno. Ele não é um mito que se repete. Ele é o alfa e o ômega, aquele que estava lá antes do tempo de ser inventado e que estará lá quando o último livro for fechado. Deus não é uma construção do homem, o homem que é uma ideia de Deus. Ele é real, ele é absoluto, ele é o Senhor da glória. Eu quero ler alguns salmos que exaltam a grandeza de Deus, destacam a sua soberania, poder criador e amor infinito. Salmo 145, versículo 3 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 8, versículo 1: O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E o Salmo 147, no versículo 5, que diz: Grande é o Senhor e de grande poder, seu entendimento é infinito. E o Salmo 19, versículo 1: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Em alguns livros do Velho Testamento, como Jeremias, capítulo 10, versículo 6, que diz assim: não há absolutamente ninguém compatível a ti, ó Senhor. Tu és grande, o grande é o poder do teu nome. 1 Crônicas 16, 25 diz: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Jeremias 32, 17 diz: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Neemias 1,5 diz: então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e a misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Isaías, o profeta messiânico, ele disse sobre Deus, no capítulo 12, no versículo 6: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Eu faço agora uma reflexão. Contemple o universo não como um amontoado de matéria e vácuo, mas como uma sinfonia de poder. Aquele que estendeu os céus como uma cortina não usou suas mãos, mas a sua palavra. Quando olhamos para as galáxias que giram bilhões de anos-luz, vemos a sua glória, uma majestade que não cabe em templos feitos por homens, nem em definições feitas por filósofos. Ele é o matemático que calibrou a gravidade e o artista que pintou o DNA. Mas o maior mistério não é o seu poder, que sustenta os átomos, nem a sua glória, que ofusca o sol. O maior mistério é que esse mesmo gigante cósmico se inclina para ouvir o sussurro de um coração aflito. Isso é sua bondade. É o Criador do infinito, se importando com o detalhe do seu dia. O seu amor não é um sentimento passageiro, é a força que mantém o universo coeso. Ele nos olha de longe, como observador indiferente. Ele nos busca como um pai. Aquele que conta as estrelas pelo nome é o mesmo que conta os fios de cabelo da sua cabeça. Diante de tanta grandeza, a ciência se cala, a filosofia se curva e a alma simplesmente adora. Porque no fim, tudo que existe é um reflexo dele, por ele e para ele. Amém.